para nós começarmos essa ministração, uma coisa que pergunto já para os irmãos: vocês confiam numa pessoa que vocês nunca viram e veio falar com vocês? Alguém confia? Pessoa do nada vem falar com você. Obrigado, irmão. Difícil, né? Um dia eu estava no shopping, lá em Guará, esperando para comer um pão lá, e aí veio uma mulher do nada assim, falou assim, eu estava sentado, né, esperando a Tata Lorena chegando no mercado ali, e eu aqui viajando, olhando para o nada. A mulher veio do nada e falou assim: posso orar por você? Eu falei: não, obrigado. Aí ela não entendeu, ela meio que veio assim, eu falei: não, moço, obrigado. Mas tá louco? Do nada vai botar a mão na minha cabeça, vai orar por mim, sei lá, qual que é a procedência dessa mulher? Surgiu da onde essa mulher, rapaz? Falei assim: irmão, isso você privou Deus de te abençoar. Rapaz, olha, eu senti uma paz ela não orar por mim, que eu fiquei de boa depois. Mas confiança, a confiança só vem com relacionamento. Acho que a mulher ficou meio chateada, eu acho que eu fui tentar orar por outras pessoas lá, a mulher estava andando assim para lá e para cá, eu falei: rapaz do céu, o que será que é isso? Mas, para mim não vai rolar. Como que nós vamos permitir ter confiança se nós não tivermos relacionamento? Vocês aqui e eu, nós temos mais relacionamentos com umas pessoas do que com outras, então é natural que você confie mais em umas pessoas do que em outras. Às vezes até o excesso de relacionamento faz que a gente desconfie das pessoas, né? Você tem muito relacionamento, às vezes você até sabe de uns podres da pessoa, que daí você fala: rapaz, não dá para confiar não. Mas relacionamento produz confiança, e um dos pontos, nós precisamos entender que, da mesma forma como nós nos relacionamos com as pessoas e consequentemente confiamos nelas, nós precisamos confiar mais no Senhor. E como é que nós vamos confiar no Senhor se nós não nos relacionarmos com Ele? Não tem condições. Nós confiamos pouco no Senhor porque nós nos relacionamos pouco, nós oramos pouco, nós falamos pouco com Ele. Então o Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio. Mas hoje a ministração, espero que seja mais breve, que nós vamos gastar um tempo aqui juntos praticando aquilo que o Senhor tem a falar conosco. E um ponto muito importante para nós entendermos, são dois pontos que o Senhor trouxe ao meu coração nesse tempo, para poder ministrar nessa noite, e dois pontos básicos para nós, que aqui no culto nós praticamos. Um deles é o louvor, o outro é a oração. O louvor, ele não é opcional. O louvor, esse momento gostoso que nós acabamos de ter aqui, ele não é opcional. Por que tem um louvor no culto? Talvez você nunca tenha se perguntado isso. Talvez só venha no automático, você chega e o louvor acontece, depois você sabe teu dízimo, aí tem louvor de novo, aí tem pregação, aí tem oração e louvor. Todo mundo já sabe, todo mundo que vem à igreja já sabe essa ordem. É essa a ordem. Se for numa outra igreja, deve ser praticamente a mesma coisa. Isso a gente chama de liturgia, essa sequência no culto, a gente chama de liturgia, a liturgia do culto. Então, mas o louvor, ele não é para ser feito de qualquer forma, e ele não é opcional. O Senhor, Ele quer que a gente o louve, e que a gente louve de todo o coração. E às vezes no momento do louvor, um ou outro desce. Tem gente que chega depois do louvor, não estou acusando ninguém aqui, tá? Você ficar chateado comigo, depois você vem até falar comigo, chega que eu estou dando direta para você. Desce no louvor, porque, ou chega para o culto depois do louvor por opção. Tem gente que chega porque está trabalhando, mas tem gente que chega por opção. Eu vou depois do louvor porque eu gosto do culto, é a palavra. Glória a Deus, glória a Deus você gosta da palavra, mas gostar da palavra e não gostar do louvor, e não querer louvar, também está errado. Aí você fala: irmão, não é possível, de onde você tirou esse negócio? Nós vamos ler. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos entender em Salmos, capítulo 22, Salmos, livro de Salmos, capítulo 22, versículo 1, até o 4, olha só como o louvor, ele é fundamental, para buscar um relacionamento com Deus, buscar uma intimidade com Deus, entender quem realmente é Deus.
Salmos 22:1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é um salmo Davi escreveu: por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Por que o Senhor demora para me responder? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Deus habita em meio aos louvores. Então o louvor, ele não é opcional. Você pode ser desafinado como eu, mas durante a caminhada com o Senhor, eu aprendi que o louvor, ele é fundamental para nós encontrarmos a presença do Senhor. Fundamental. Então eu fico o tempo todo, eu estou trabalhando, eu boto ali um fone, eu boto um louvor tocando, surge umas músicas que eu nunca ouvi na vida e vai tocando lá, e nós vamos tentando seguir. Às vezes uma música eu gosto, mas eu vou até aprender a letra. Aí estou lá no carro sozinho, estou cantando sozinho, meio doido, né? Mas faz parte. Então, o tempo todo, em algum momento, às vezes vou lá para o banho, boto o louvor no banho, coitado de quem está perto que vai ouvir, né? Mas glória a Deus. Então, o tempo todo buscando o louvor. Por quê? Porque o louvor, ele é necessário para você alcançar a presença do Senhor. Você fala: irmão, não é. Eu vou provar para você com a graça do Senhor, e o Espírito Santo vai te convencer na Bíblia que é. E aí então nós temos que Deus habita em meio aos louvores. E se não fosse importante, vai comigo em 2 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 23, primeiro. 1 Crônicas capítulo 23, se você pegar 1 Reis, 2 Reis, vai ter 1 Crônicas dos reis, que eram histórias dos reis, por isso chama ali de crônicas. Então nós temos 1 Crônicas capítulo 23, versículo 1. Se o louvor não fosse importante, Deus não teria levantado uma tribo sacerdotal em Israel, chamada tribo de Levi, e dentre os levitas, colocar pessoas para louvar. E 1 Crônicas 23, versículo 1 diz assim: sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Então Davi estava para morrer e Salomão assumiu o trono. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promover a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes. E presta atenção agora, versículo 5: e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. Quantos ministros de louvor tinha? 4.000 ministros de louvor. Se o louvor não fosse importante, o povo de Israel não teria os levitas, não teria o ministério de louvor, e Davi não teria colocado 4.000 pessoas para louvar. Você entende como que é importante? O ministério de louvor, ele não é uma coisa, o louvor não é uma coisa opcional. Então nós vamos para 2 Crônicas capítulo 29. Em 2 Crônicas, de 1 Crônicas para 2 Crônicas, passaram vários reis, uns mais loucos que o outro, uns caras que fizeram tudo errado, mas quando chega em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25, o rei Ezequias foi um rei que fez as coisas certas diante de Deus. E o rei Ezequias, ele botou ordem na casa, ele arrumou tudo, ele voltou o culto a Deus, ele tirou os ídolos, ele destruiu tudo que não agradava a Deus, e ele restabeleceu o culto a Deus como deveria ser, desde quando Moisés estabeleceu lá atrás, por direção do Senhor. E olha o que Ezequias faz:
2 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente que é o profeta do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Observe, restabelecer o culto não é só agora nós vamos ter a leitura aqui da lei de Deus, agora nós vamos ter aqui os sacrifícios, que antes de Jesus eram feitos sacrifícios. Jesus, ele é o último sacrifício, e ele morreu por nós, então nós não precisamos hoje mais sacrificar animais. Agora, se restabelecer o culto fosse só isso, Ezequias não teria colocado os ministros de louvor. Então o louvor, ele não é opcional para alcançar a presença de Deus. E às vezes o que falta na sua vida é entender isso, entender que você precisa louvar ao Senhor, que você precisa cantar mesmo na sua desafinação, mesmo sem saber muito bem, mas você precisa se dedicar a isso, louvar ao Senhor. Não é só ler a palavra, não é só orar. O louvor, ele é importante para nós conseguirmos vencer as guerras. E foi isso que um rei chamado Josafá, lá em 2 Crônicas capítulo 20, volta um pouco aí. 2 Crônicas capítulo 20, houve uma situação em que um exército muito grande veio combater o reino de Judá. 2 Crônicas 20, versículo 15. E nessa guerra não daria para o reino de Judá vencer. Então Josafá, que era um rei também que fazia as coisas certas, ele é um cara que buscava o Senhor, ele foi falar com o Senhor, e aí acontece algo inimaginável. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15 diz assim: e Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Então ele veio trazer uma palavra do Senhor para o rei e para o povo: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, contra os inimigos. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do exército de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, jogou a cara no pó, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, o Senhor, saindo de diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Uma guerra que venceram sem meter uma espada em alguém, sem ter que se defender. Uma guerra que foi vencida. E observe, por que o rei Josafá diz aqui no texto, no versículo 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Por que Josafá vai falar isso para o povo? É simples você pensar. O povo estava acostumado a vencer guerra lutando com o exército. Aí vem uma direção de Deus falando: vocês não vão lutar com o exército, vocês vão louvar. No lugar de ir com a espada, nós vamos botar agora as trombetas,
a galera que canta, a galera que não sabe dar uma espadada em alguém, não sabe matar alguém, vai na frente do exército louvando. O povo devia estar pensando, né? Alguns ali no meio certamente falam: rapaz, e eu vou ficar aqui atrás, eu vou carregar minha arma, minha espada escondida aqui, porque se vier para cima alguém, eu mato. Mas observe, Josafá aparece e fala: crede no Senhor e estareis seguros. Louvaram com voz muito alta, o Senhor pôs emboscadas no meio do exército de Moabe e de Amon. Olha isso, o louvor vence suas lutas, meu irmão. O louvor vence as suas lutas, minha irmã. Existem lutas que nós estamos lutando, estamos esquecendo de dar glória e adorar ao Deus que é todo poderoso, estamos esquecendo de adorar ao Deus que faz todas as coisas, e estamos esquecendo, estamos tentando com as nossas próprias mãos vencer lutas, vencer guerras, mas o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. O louvor. Aí você fala: não, eu entendi, Deus então, Ele faz questão que nós louvemos, de fato. Aí você fala: irmão, mas isso aí é Antigo Testamento, eu conheço a palavra, eu vou lá para o Novo. Então vamos lá para o Novo, vamos lá em Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. Paulo e Silas haviam sido presos porque eles libertaram uma mulher lá. Essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação, que dava dinheiro para os seus senhores. Então, Paulo e Silas libertam essa mulher no poder do nome de Jesus, e eles são presos, e aí eles estão na prisão. E quando eles estão na prisão, diz a palavra assim, em Atos capítulo 16, versículo 25: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Coitados, né? Imagina os outros presos: rapaz, que hora que vocês querem parar de cantar? Misericórdia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O que eles estavam fazendo? Orando e louvando. Aí você fala: irmão, eu entendi, mas o ponto mais importante aqui, dessa questão do louvor, então nós passamos por vários textos. Eu queria que você voltasse lá em 2 Reis, capítulo 3, 2 Reis, capítulo 3, lá para trás, onde você estava, lá perto. 2 Reis, capítulo 3. Versículo 11. A palavra vai falar de um homem chamado Eliseu. Eliseu, ele foi um profeta, que ele era discípulo de Elias. E Elias fez muitos sinais em Israel. Muitos sinais em Israel. E Elias foi um profeta que ele foi então levado numa carruagem de fogo, e ele havia falado para Eliseu: olha, o seguinte, se no dia que eu for levado, você me vir subindo, então você vai receber uma unção. E Eliseu então não saía da cola de Elias. Se Elias ia ao banheiro, Eliseu ia junto. Fala: vai que sobe lá no banheiro, eu preciso ver esse cara. E aí quando Elias sobe, a capa de Elias cai, e Eliseu pega essa capa. Eliseu foi simplesmente o cara que pegou a capa de Elias. Elias tinha aberto o Jordão, então ele foi lá e falou: peraí, deixa eu ver se, pessoal que é galera mais nova que joga, deixa eu ver se já veio com hack esse jogo, né? Já veio com hack, para poder, pegou a capa do Elias e falou: deixa eu testar esse negócio. Foi lá na beira do Jordão e abriu o Jordão, e falou: rapaz, o negócio deu certo. Abriu o Jordão, ele sozinho ali, do nada. Eliseu foi um cara em que ele orou para uma mulher ter filho. Ela teve, depois de um tempo esse menino adoeceu, ele morreu, ele orou para ressuscitar o menino, e o menino ressuscitou. Então Eliseu, ele fez coisas absurdas.
Eliseu tem uma passagem que umas pessoas da cidade viraram para ele e falaram assim: Eliseu, o profeta Eliseu, é o seguinte, as águas aqui elas são amargas e não tem como a gente produzir. Eliseu pega, me dá um prato com sal, joga um sal dentro da água e fala, e ora, o Senhor sarará essa água, a água vira doce, vira água produtiva. Logo na passagem seguinte, se você pegar no texto, olha o perigo de você mexer comigo, hein? Se eu tiver a unção de Eliseu um dia, com a graça do Senhor, olha o perigo. Umas crianças começaram a chamar Eliseu, vai lá calvo, começaram a zombar de Eliseu. Sabe o que Eliseu fez? Orou para o Senhor matou, desceu fogo, consumiu 42 daquelas crianças, está na Bíblia. Aí irmão, os irmãos aí calvo e careca, é buscar unção. Olha o perigo de mexer com o profeta, não? Então, no lugar de você fazer isso, devia orar para Deus dar cabelo para nós. Mas observe, olha o cara, você ouvindo essas histórias de Eliseu, e você pode encontrá-las todas na palavra, Eliseu era um cara de Deus, não? Um cara de Deus, orar uma pessoa ressuscitar, um menino ressuscitar, misericórdia, só pode ser um homem de Deus isso. E aí em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor? Ele e o rei de Israel queriam fazer uma guerra, e então eles queriam saber se eles iriam vencer ou não. Então Josafá pergunta, não tem aqui um profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, era um discípulo de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, o rei de Israel era um cara errado, era um cara que só fazia coisa errada, e Eliseu não batia com ele porque ele só fazia coisa errada. Então Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Falou para o rei de Israel, não para o Josafá. Josafá era rei de Judá. Virou para o rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, então não olharia para ti nem te veria. Ele virou para o rei de Israel e falou, se não fosse Josafá aqui, rapaz, não ia olhar na sua cara. Ora pois, trazei-me um tangedor. Dependendo da sua Bíblia está escrito aí, ora pois, trazei-me um músico. Eliseu, um cara de Deus, um cara que já tinha sido usado por Deus para tantas coisas assim absurdas pela fé, ele vira e fala, tragam-me um músico. E sucedeu que tangendo um tangedor, ou seja, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha só, o cara de Deus, ele precisou de um músico para buscar uma direção do Senhor. Eu, mero mortal, não vou usar o louvor, não vou louvar o Senhor para buscar o Senhor. Então meu irmão, minha irmã, se até hoje você não entendia a importância do louvor, pode ser essa uma das explicações pelas quais você não consegue ouvir o Senhor, você não consegue encontrar a presença do Senhor, você não consegue saber como que o Senhor fala, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dizer, meu irmão e minha irmã, o Senhor te escolheu para falar com você, o Senhor escolheu você e eu, nós ainda pecadores, Deus manda o seu Filho para morrer por nós, diz a palavra, sendo nós ainda pecadores, o Senhor nos escolheu para falar conosco, para revelar os planos dEle para nós, para usar a nossa vida aqui como igreja, para que nós possamos abençoar uns aos outros. Mas nós precisamos de 2 coisas, louvor e oração, e nós vamos chegar na parte da oração agora. Louvor, ele é fundamental. Então se você na sua casa não bota um louvor para tocar lá, se você não procura louvar ao Senhor, dificilmente você vai conseguir encontrar a presença do Senhor. Por que o louvor vem antes da pregação? Por que o louvor está sempre, quando tem vigília, alguma coisa, vem antes da oração?
Porque nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos buscando a presença do Senhor, e o louvor é necessário para isso. Então nós precisamos disso. Agora, o outro ponto com o qual nós vamos falar com o Senhor e ouvir o Senhor é a oração. Eu já preguei várias vezes sobre oração aqui, os irmãos sabem, mas eu tenho alguns testemunhos para trazer aqui, daquilo que aconteceu, daquilo que o Senhor fez, no ano passado especialmente, na minha vida, e de como o Senhor vem ministrando o meu coração nessa questão da oração. O ano passado foi um ano de lutas também para mim, assim como todos nós passamos por lutas, vitórias, derrotas no ano. Todos nós passamos, vamos passar, mas o Senhor nos sustenta em todas. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra da angústia. Então não dá para a gente entrar num ano novo e falar: Senhor, esse ano vai ser só vitória. Não dá. Por quê? Porque as derrotas, as tristezas, elas são necessárias para moldar o nosso coração. Então nós vamos vencer sempre, vamos, mas não como o mundo vê. Muitas vezes na derrota você vence também, porque a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós vamos vencer sempre, não do jeito que nós vamos entender, não do jeito que naquele momento nós vamos perceber, mas o Senhor está nos dando a vitória, mudando o nosso caráter, mudando o nosso coração e nos levando para mais perto dele. E aí, esse ano, eu completo agora aí, com a graça do Senhor, pela misericórdia dele, em 21 de janeiro, 18 anos que eu estou no caminho com o Senhor, 18 anos, e nesses 18 anos eu me pergunto recentemente, como que eu vivi os primeiros 15 anos, como que eu vivi os primeiros 15 anos, porque nos primeiros 15 anos, eu não buscava ao Senhor da mesma forma como comecei a fazer de 3 anos para cá. Então eu me reconheci muito mais no Senhor, colocando a cara no pó, jogando a cara no pó, entendendo que nós não somos nada no Senhor. Até a última ministração que eu ministrei no ano passado foi sobre isso, oferecer um vaso vazio. Nós somos nada. Nós, por mais especialistas que sejamos nas profissões, por mais maravilhosos que sejamos, por mais que você sirva ao Senhor há 300 anos, nós temos que entender que nós não somos nada. E entendendo essas coisas, eu entendi que na oração, a oração não é para me tornar mais forte, mas a oração não é para me tornar mais santo, no sentido de eu me sentir santo, ou eu me sentir forte, mas o Senhor disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então nós temos que entender que a oração é uma necessidade nossa, de nós falarmos com o Senhor, de nós colocarmos para o Senhor. Às vezes está rolando um monte de palavrão no seu coração, você quer xingar todo mundo. Sabe para quem você devia falar esse monte de palavrão? Para o Senhor. Você fala: irmão, mas ele vai consumir a minha vida. Não, Deus não conhece o coração? Ele já está ouvindo o palavrão seu faz tempo, você que não está querendo confessar. Então, às vezes tem coisas que estão no nosso coração e nós não conseguimos colocar para o Senhor. E eu me coloquei num propósito nos últimos 3 anos, e esse último ano de 2025 foi um ano em que eu nunca orei tanto na minha vida, e nunca jejuei tanto na minha vida. E eu não falo isso para me vangloriar, mas falo isso pela necessidade. E foi o ano que eu menos pequei na minha vida também, exatamente por causa da oração e do jejum. E aconteceram coisas assim cabulosas nesse ano de 2025 por causa da oração. E eu quero contar isso como testemunho, para que você possa entender que da mesma forma como o Senhor tem feito coisas na minha vida e falado comigo coisas que eu nem imaginava, Ele também quer fazer exatamente a mesma coisa com você. Exatamente a mesma coisa, porque para você, entre mim e vocês, não existe diferença nenhuma. Para o Senhor não existe diferença nenhuma. Agora, o reino, ele precisa que nós busquemos o Senhor em oração, e nós precisamos entender alguns princípios espirituais aqui, e talvez por não entender esses princípios espirituais, que você não tenha orado, ou não tenha criado na sua vida uma vida de oração. Eu li muito livro, para entender como que as pessoas vivem uma vida de oração,
O pastor Adriano deu um livro para mim também. Um outro irmão lá que trabalha lá perto de casa, ele me deu um livro também. Eu li esse livro. Eu li um outro livro sobre o Espírito Santo, foi o que você deu, né? Eu li vários livros assim, junto com a palavra, para entender. Eu falei, Senhor, o que está faltando na minha vida aí? Tem alguma coisa faltando na minha vida. Então fui buscar ao Senhor. E eu achava que nunca mais eu ia voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é aquele quando você se converte, você quer fazer tudo na igreja. Quando você se converte, você quer fazer tudo. Você quer estar na igreja 24 horas por dia, você quer estar junto com os irmãos. Se tiver louvor de alguém desafinado, você está. Se tiver o louvor de alguém afinado, você está fazendo todas as coisas. E eu achava que eu nunca mais voltaria a esse primeiro amor. E lendo lá em Apocalipse, se não me engano, a carta à igreja de Éfeso, o Senhor fala: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Esse amor pelo Senhor, esse amor que nos faz buscar o Senhor. Se você pegar a sua Bíblia, vá comigo em Salmo, no Salmo 42. Salmo 42. O salmista vai escrever algo que deveria ser a nossa vontade todo dia, porque nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, nós não somos nada. O Salmo 42 fala, é o texto que tem uma canção baseada nesse salmo, assim como a corça anseia por águas. Essa canção, ela é baseada nesse salmo, que diz assim, Salmo 42, versículo 1, como o servo, está falando da corça, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ou seja, alguém já sentiu sede? Quando você sente sede, você está desesperado por um copo d'água. Esse desespero, ele precisa acontecer no nosso coração pela presença de Deus. Precisa acontecer. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E aí nós temos aqui jovens, idosos, pessoas adultas, temos crianças. O ponto é, você tem a chance, o privilégio de ter sido escolhido por Deus para estar aqui na igreja, para estar ouvindo, seja na sua casa, seja só aqui na igreja, sobre o Deus que faz todas as coisas. Você que é jovem que está aqui e vem para o culto muitas vezes forçado pelos seus pais, ou porque você tem que vir, você precisa entender que você tem a chance de lá no quarto, lá no seu secreto, no secreto do seu quarto, você encontrar o Deus do qual nós estamos falando aqui. Você precisa encontrar esse Deus, você precisa desejar a presença desse Deus, assim como o salmista quis a presença de Deus. Então eu comecei essa busca. Eu falei, Senhor, não é possível que seja só isso. O Senhor me trouxe algumas indagações, algumas já até compartilhei aqui na igreja. O Senhor me trouxe algumas perguntas. Uma delas foi a pergunta de Marcos capítulo 16, versículos 16 e 17, quando Jesus manda os discípulos irem pregar o evangelho, e ele diz: e estes sinais seguirão os que crerem. A pergunta que Deus me fez foi: cadê os sinais? Então essa foi uma das perguntas que o Senhor me fez. Cadê os sinais? E eu falava, não é possível. Nós recebemos, irmãos, um evangelho modificado. Nós recebemos um evangelho cheio de humanidade, cheio de tradição dos homens. Mas não é possível que seja só isso. Não é possível. E eu posso dizer para você, não é só isso. Não é só isso. No Réveillon aqui, dia 31 de dezembro, eu contei um testemunho do irmão Deonilton. Lembra, irmão? Fomos à casa de uma mulher em Cunha. Os que não estavam no Réveillon, vou contar de novo, quem já estava, ouve na paciência o Senhor. Fomos à casa de uma mulher em Cunha, de um rapaz que trabalha conosco na empresa. E antes de irmos, eu falei, Deonilton, vamos entrar num propósito de jejum e oração por essa mulher, porque o Senhor vai fazer alguma coisa. E aí, entramos num propósito. Deus deu uma visão para o Deonilton, uma visão de que tinha alguma coisa enterrada no jardim. E aí, nós fomos lá, o pastor foi conosco, estivemos lá e falamos, conversamos, tudo mais. O Senhor foi conduzindo as coisas. E aí chegou um momento, eu falei, Deonilton, conta aí a visão que você teve. Aí ele falou, eu vi uma coisa enterrada, um jardim e tal. Na hora a mulher lembrou de uma situação que aconteceu há 34 anos atrás.
Qual a chance, meu irmão, qual a chance de você e eu sabermos de uma vida, ele nunca tinha visto a mulher, nem eu, ninguém tinha visto a mulher, nunca vimos, orávamos por ela, mas nunca tínhamos visto a mulher, não sabemos a vida dela. Então, qual a chance de 34 anos atrás, Deus revelar para uma pessoa hoje, se isso não é o Espírito Santo de Deus? O Senhor, Ele quer revelar coisas para nós, sabia? O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer responder às nossas orações, e era isso que o salmista estava procurando. Ele estava procurando isso, as minhas lágrimas me servem de mantimento, porque ele estava buscando a presença do Senhor, chorando, desesperado pela presença do Senhor, desesperado por Deus. E isso não se faz na igreja, isso não se faz na igreja. Jesus falou: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que vem oculto, que vem em secreto, ouvirá e responderá a oração. Então não se faz isso aqui na igreja, não é aqui na igreja que você vai buscar a intimidade com Deus, que vai falar as coisas mais profundas no seu coração. E um dia, há uns 2 anos e meio atrás mais ou menos, eu estava questionando o Senhor, sinais, cadê os sinais? Sinais. E então Deus trouxe a questão da Margarida para mim, numa ministração que eu estava ouvindo. Eu falei: rapaz, é isso. E comecei então a buscar o Senhor nessa direção. E aí nós estamos aqui, 2 anos e meio se passaram, e nós ainda estamos levando a Margarida nos braços. E é difícil, porque eu creio, alguns aqui creem. Para você que não crê, meu irmão, para você que não crê, fica na paz do Senhor, porque você que não crê, para ver a Margarida andando nessas ruas com as próprias pernas, você vai ver nas ruas de ouro. Mas eu creio, eu vou ver aqui, Deus já deu sonho para um, Deus já deu visão para o outro. Então ou Deus está brincando conosco, ou Deus está trabalhando na nossa vida. Eu vou dizer para você, você que ainda não entendeu as coisas que Deus está fazendo, Deus está usando a vida dela para ministrar na nossa. Deus está usando a vida dela para ensinar a nossa. E você não entende como as coisas vão acontecer, nem eu, e nem sabe como as coisas vão acontecer. Mas uma das coisas, então, eu comecei a jejuar pela vida dela. Falei: Senhor, onde está? Em 2023, o Senhor me trouxe um discernimento. Eu não vou contar aqui para os irmãos não acharem absurdos. Quando ela estiver andando, a gente conta o testemunho em todos os detalhes. Mas eu vou contar para você, em 2023, o Senhor me trouxe um discernimento. Eu fui e falei com a minha mãe no final do culto. Minha mãe trouxe para nós uma situação que meu irmão e eu não sabíamos que tinha acontecido na nossa família lá atrás, não foi, mãe? Lá atrás, quando elas eram crianças. Deus quer revelar, irmão, uma situação que explica muitas coisas. Então daquela situação falamos: agora vai, Deus vai curar, vai levantar ela, e glória a Deus. E não aconteceu. Alguns meses se passaram. Eu falei: eu vou fazer um novo jejum, e eu vou buscar o Senhor em oração de manhã. Acordava de manhã, tentando, cansado da vida, tentando orar, 5 horas, 5:30 da manhã, ali. Um dia, irmãos, eu estava sentado, eu ia lá, ajoelhava no sofá, ficava com o braço assim no sofá. Eu dormi 1 hora assim, irmão. Irmãos, nós não somos super-homem nem super-mulher. Fazer oração 5 horas da manhã é de Deus, mas não é para homem e para mulher. Então se você acha que os caras pregam, os cara têm vídeo de oração assim, irmãos, tem dia que eu não consigo acordar para orar. Não tem condições, não tem jeito. Eu tento levantar, falo: é o diabo, ele pode tentar alguma coisa contra nós, mas o sono também pega, é humano. Então nós estamos buscando por quê? Porque não é possível que seja só isso que nós temos vivido. Não é possível. Então nós precisamos nos indignar. E nós começamos o propósito do monte 2023 para 24, e então, de 24 a 25. E então o Senhor vem trazendo direções, trabalhando no nosso coração, para nós sermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E eu nesse novo jejum, buscando ao Senhor em oração, Deus me deu uma visão. Eu nunca tinha tido visão. Eu brincava com os irmãos. Eu cheguei até a falar em púlpito. Às vezes os irmãos estavam lá no monte orando, daqui a pouco um tinha visão, o outro tinha visão. Eu falava: rapaz, Senhor, dá visão para mim também, né? Eu falava na minha oração: Senhor, dá visão para mim.
Aí eu brincava com os irmãos, que olha irmãos, eu estava aqui orando, aqui eu vi uma luz, mas era o sol batendo na minha cara. Brincava com os irmãos, era só isso. A única visão que eu tinha era essa. Chegou no retiro do ano passado, de terça para quarta, eu acordo 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu acordo tendo uma visão com a minha mãe e a Margarida. Elas estavam num hotel, porque elas moram na Avenida do Carnaval. Você sai do retiro e ir para a Avenida do Carnaval, irmão, não é de Deus não. Aí elas ficaram no hotel até passar o carnaval em si. E aí o Senhor me deu uma visão do corredor do quarto do hotel. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa assim espiritual na minha vida. Visão. Eu via, e eu vi, não vou detalhar a história aqui agora, que é um pouco longa, mas eu fiquei 1 hora orando e repreendendo aquilo que estava acontecendo lá. Irmão, para você fazer um negócio desse, você tem que ser bem louco. Concorda? Você está na sua casa, dormindo, na paz do Senhor. Eu estava cansado aquele dia, acordei 3 horas da manhã, olhei o celular, 3 horas da manhã, e fiquei ali. Nisso que eu fecho o olho de novo, eu tenho essa visão, e eu nunca tinha tido visão. Eu falei: Senhor, alguma coisa o Senhor está fazendo. Eu só parei de orar quando toda aquela cena que eu estava vendo acabou. E parecia, o discernimento que eu tive era que era um ataque do inferno naquele momento. O Senhor, Ele vai trazer coisas absurdas ao nosso coração, mas uma coisa que eu aprendi nesse ano 2025, nós precisamos ser obedientes à direção que Deus dá, aquela sensação que você tem no coração, que você acha que é da sua cabeça. Irmão, aquela visão que eu tive não tinha como ser da minha cabeça. Eu nem vejo filme de terror, nem nada disso, então não tinha como ser da minha cabeça. E aí, as sensações que você tem, coisas que você pensa, que você acha que são suas, e na verdade é o Senhor falando para você fazer algo. Quantas vezes alguém aqui na igreja já não teve uma direção de Deus no coração? Vai lá orar por não sei quem, ou lá na sua casa, você lembrou de uma pessoa pela qual você deveria orar por ela, mas você não entendeu, você entendeu que era só uma lembrança na hora, era o Senhor chamando você para fazer algo, mas você, por falta de discernimento, não foi obediente. E aí então eu fiquei com depois desse retiro, fomos fazer então mais um período de jejum e oração, e nesse período de jejum e oração o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão quando eu estava orando pela Margarida, e nessa visão, alguns aqui conhecem esse detalhe, e nessa visão eu falei: Senhor, que será que é isso? Só pode ser um negócio estranho aqui do inimigo. Beleza, fiquei meses ali, 2 meses, por quê? Para não fazer alguma coisa da minha cabeça. Porque naquela ânsia de ver, naquele anseio de ver as coisas acontecendo, às vezes nós podemos acabar fazendo coisas na nossa cabeça. E eu então fiquei ali 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, processando aquilo tudo, até que o Senhor me deu um entendimento. Isso aqui aconteceu. Beleza, um dia eu falei para Tá, vou lá na casa da mãe da Margarida, vou lá falar com a Margarida. Cheguei lá na casa da mãe da Margarida, era uma quinta-feira à noite. Cheguei lá, sentei, comecei a falar: aqui, mãe, Margarida, alguma vez aconteceu isso aqui na sua vida? Rapaz, um livro abriu ali, nós ficamos 1 hora ali, ela contando todas as histórias, todos os detalhes do que aconteceu, há mais de 40 ou 50 anos da vida dela. Sabe o que é isso, irmão? Se nós buscarmos o Senhor vai nos dar entendimento de todas as coisas. Quantas pessoas aqui estão passando lutas? Quantas pessoas estão passando lutas faz tempo? Vou pedir para você levantar a mão, você não precisa abrir o que é. Quem aqui está passando uma luta na sua família, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde for, uma luta, seja financeira, seja de conversão, alguma coisa, está passando faz tempo essa luta, faz tempo. Sabe quem que pode vencer essas lutas? Sabe quem que pode vencer essas lutas? A igreja. Porque o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade. Mas sabe o que é mais fácil para nós? Mais fácil para nós é entregar panfletinho de Jesus te ama. Quem é que veio para a igreja porque recebeu um panfleto de Jesus te ama? Vocês estão vendo? Ninguém. Quem é que veio porque recebeu um abraço amigo na rua, naquela campanha de abraço amigo que algumas igrejas fazem? Alguém veio para a igreja com um abraço amigo? Ninguém. Sabe por quê? Porque não funciona. A pessoa, ela precisa se sentir amada, ela precisa receber o amor de Cristo. Como é que ela vai receber o amor de Cristo com um panfletinho impresso que você entregou para 1 milhão de gente? Jesus te ama. Irmãos, o amor do Senhor vai nos exigir dedicar tempo uns aos outros. O amor ao Senhor. E Jesus falou assim:
Nisto conhecerão que sois meus discípulos, está lá em João 15, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha aqui, nós temos várias lutas aqui acontecendo há tempos. Nós temos irmãos que não estão aqui hoje, que eu sei que tem irmão que luta faz tempo com situações também. Sabe o que nós deveríamos estar fazendo? Nós deveríamos estar fazendo, isso foi uma coisa que eu aprendi nesse ano 2025. Nós deveríamos estar pagando o preço, jejuando e orando pela vida dessa pessoa. Irmãos, se nós sairmos daqui e não orarmos e jejuarmos pela vida dessas pessoas, e nós precisamos então que esses nomes cheguem até nós, eu vou pedir para você então, no final do culto, você que levantou a sua mão, se você puder compartilhar essa luta, às vezes é o nome de uma pessoa, às vezes é uma situação, você vem até mim, eu vou anotar esses pedidos todos. Nós vamos movimentar irmãos aqui que vão entrar em oração e jejum pela sua vida, com você. Hoje nós ouvimos o pastor Adriano um testemunho lá no monte de um casal que foi resgatado e casamento restaurado porque houve jejum e oração. E o Senhor tem nos revelado grandes coisas. Então o Senhor quer falar conosco, mas nós não estamos pagando o preço de ter um relacionamento, e sem relacionamento não tem confiança. E agora, o que eu ouvi agora, o que eu pensei agora, fui eu ou foi o Senhor? Aconteceu, e eu encerro aqui para nós fazermos um trabalho aqui de oração. Antes, quando eu saí da casa da minha mãe, da Margarida, aquela situação que o Senhor trouxe, e ali o Senhor confirmou com aquilo que elas me falaram, eu falei: rapaz, olha o poder da oração. Como é que funciona? Eu não sei se alguém já foi da macumba, do candomblé, da feitiçaria, ou alguém já sofreu com obra de macumba, essas coisas. Alguém já fez macumba para você? Mas eu vou contar algumas coisas que aconteceram em 2025 brevemente. Uma coisa aconteceu, a gente recebeu um bolo de uma amiga, e nesse dia, eu estava num processo de jejum, e eu cheguei do trabalho assim, foi um dia que eu fui trabalhar presencialmente, cheguei do trabalho, eu vi aquele bolo ali na frente de casa, que era para o Lourenço esse bolo, e eu fui e falei para a Tata: o Lourenço vai comer esse bolo aqui não. Na hora o Senhor me deu um discernimento que não era para ele comer. Só que nós, irmão, na ingenuidade, vocês vão dar risada, mas vocês têm misericórdia de mim, nós estamos aprendendo no Senhor, entende? Nós estamos aprendendo. Aí nós fomos fazer o seguinte: vamos pegar esse bolo, vamos levar lá para casa da sua mãe, que vou matar a sogra, né, gente? Aí, não, a minha sogra é uma benção. Aí, vamos levar para casa da sua mãe, lá dá para alguém lá. Levamos. Ela deu para um cara que, meio alternativo lá, o cara que usa droga lá na rua da Dona Fátima, lá, Gisélia. Aí beleza, deu para o cara. A gente devia ter jogado fora, né? Mas, olha, o cara não morreu, graças a Deus, e aquilo confirmou uma questão no nosso coração. O rapaz chegou no outro dia, ele comeu, chegou no outro dia para minha sogra e falou assim: o que a senhora deu para eu comer? Eu fui parar na UPA. Nós demos o bolo para o cara foi parar na UPA. A minha pergunta para você é: e se o Lourenço comesse? O cara adulto, velho já. Nós demos na inocência ali, fala, rapaz, de uma amiga, entende? Sabe o que é isso? Isso, eu nunca tive isso, discernimento no dia a dia. Discernimento, irmão. O Senhor quer que você discirna as coisas que estão acontecendo na sua vida, mas isso só vai acontecer se você parar, para colocar o seu joelho, para dobrar o joelho, orar para Ele, falar: Senhor, me fala as suas coisas, me revela as suas coisas, eu quero mais o Senhor, eu quero entender mais o Senhor. Precisa existir um desejo, um desespero pela presença do Senhor. E aí acontece, nesse dia eu tenho um discernimento, olha o poder da oração. Como que pode uma pessoa fazer a macumba para outra, e durar anos a macumba, e destruir a vida da pessoa macumba? Mas a palavra do Senhor diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Existe uma coisa que eu entendi sobre oração nesse ano, que talvez você não tenha entendido também antes. A oração, Deus ele não está nem hoje só, Deus está no passado, Deus está no futuro, Deus está hoje, Deus está em todo o tempo. Então eu posso orar pela esposa do Leonardo que está na barriga, sabe por quê? Porque quando eu oro, Deus vai lá no futuro, muda o futuro e vem aqui me responder hoje.
Você entende isso? A oração, meu irmão, a oração, Deus está lá, Deus não vive limitado ao tempo. Então eu posso orar pelas questões que estão no futuro. Quando você ora pelo seu futuro, quando você abençoa o seu futuro, dos seus filhos, da sua casa, você está orando por aquilo que vai acontecer lá na frente. Deus está indo lá, está mudando a situação lá e está trazendo a resposta para você aqui. Então você parou de orar. Eu vou dizer outra coisa importante, que você talvez tenha parado de orar por alguém. A palavra do Senhor diz o seguinte, lá em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Antes de conhecermos a Jesus, sabe por que nós não morremos? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Antes de você ser crente, você só não morre porque o diabo tem legalidade para me matar e para te matar. Tinha. Por que ele tinha? Porque o salário do pecado é a morte. Isso é uma lei que Deus definiu. Deus definiu essa lei tem que ser cumprida. O salário do pecado é a morte. Sabe por que você e eu não morremos antes de sermos crentes? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora, sabe por que depois de ser crente você não morre? Mesmo pecando, às vezes você pecou. Sabe por que você não morre? Sabe por que eu não morro? Porque a palavra diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então você e eu estamos aqui achando que nós somos alguma coisa, que nós temos alguma coisa muito importante, mas o Senhor é que tem nos sustentado, e o Senhor quer que você e eu busquemos a presença dEle com desespero, com desejo, como alguém que está com muita sede. E nesse tempo, outras coisas, outros discernimentos foram acontecendo. O Senhor trouxe através de ministrações, frases que pessoas falaram lá no íntimo do seu interior, lá na sua casa. Como isso, irmãos? Como isso? Como que Deus fala e as pessoas vieram contar depois, e glória a Deus por isso? Como que acontece, uma pessoa fala um negócio lá durante a semana na casa dela, e alguém que está pregando e revela a frase que ela falou lá? Como que pode isso, irmão? Só existe uma chance: o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. E aconteceu uma situação, há 3 semanas atrás, eu estava indo, e encerro com essa. Estava indo para o monte, 5h50, 5h55 da manhã, e eu descendo ali a avenida de casa, tal, tem uma igreja na esquina, e aí, eu olhei, tinha uns carros do lado da igreja, eu falei, olha rapaz, pensei, glória a Deus, os irmãos acordaram cedo, hein, 5h50 os carros já estão ali, os irmãos acordaram cedo, glória a Deus, tem mais gente buscando, foi isso que eu pensei. Nisso que eu pensei, eu passei, andei mais alguns metros, veio ao meu coração, Isaías 51:16, Isaías 51:16, eu falei, o que é isso? Nunca tinha acontecido isso comigo, de vir ao meu coração um versículo. Eu sabia que o livro de Isaías tinha 51 capítulos, pelo menos, tem 66, mas não sabia se existia esse versículo 16, eu peguei então, fui ler o versículo. Quando eu li o versículo, eu falei, Senhor, esse versículo é para mim, é para compartilhar no monte, ou é para a igreja? Olha isso. E eu fui, sem querer fazer algo da minha carne, sem querer fazer algo da minha vontade, eu fui, li o versículo, cara, o Senhor não me deu discernimento daquilo, eu falei, cara, não bate com nada, nós estamos, né, mover nosso, não bate. Aí eu falei assim, Senhor, para mim não é, então eu vou por eliminação, vou eliminar a alternativa A, vou na B e na C agora. Senhor, se no monte, eu vou levar esse versículo para o monte, vou comentar com ninguém, se no monte alguém falar alguma coisa perto desse versículo, eu sei que é para o monte. Passamos o monte, ficamos 2 horas no monte, ninguém falou nada relacionado àquilo. Eu falei, não é possível, é para a igreja. Rapaz, eu desci do monte, eu falei, Senhor, é o seguinte, se é para a igreja, eu vou passar lá, a igreja vai estar com a porta aberta, e eu estou lá, com o carro aqui, ó, fui lá, fiz a curvinha, estou subindo a avenida. Isso eu estou subindo a avenida, eu falei, não vai estar aberta, 2 horas, né? Ficando 2 horas no monte, os caras já foram embora, estão na casa deles já, top. Rapaz, eu vi os carros na frente da igreja. Nisso que eu vi os carros na frente da igreja, eu comecei a tremer dentro de mim. Sabe quando você está nervoso para falar um negócio? Sabe quando você foi falar, pedir a pessoa em namoro, para ver se ela falava sim ou não, né? Que negócio? Eu estava nervoso, eu tremia, porque eu falei, eu não queria fazer um negócio da minha carne, e eu tremia, e eu fui, falei, Senhor, o Senhor deu o sinal que eu pedi, então, encostei o carro. Nisso que eu encostei o carro na frente da igreja, saiu o irmão fortinho assim, na hora,
encostei o carro, ele saiu. Eu falei, cara, vou entrar na igreja. A igreja não é aberta, a porta assim, ela tem um tablado, então você tem que realmente entrar. Eu falei, mano, os caras vão achar que eu tô, sei lá, né, demoniado, alguma coisa. Aí, beleza, surgiu o irmão. Eu falei, irmão, paz do Senhor, meu nome é Leandro, sei o que. Expliquei para ele, contei essa história, contei para vocês, mostrei o versículo, ó, o Senhor trouxe esse versículo aqui, eu não sei quem está falando com vocês. Aí, beleza, ele falou, vem cá. Ele estava comendo café, vem cá. Fui lá dentro, ele chamou uma mulher que era pastora, sei lá quem. Chamou a mulher, eu fui lá, expliquei a mesma história para a mulher. Eu sou Leandro, a gente está no monte aí, né? Falei, fui contar a procedência. Estamos no monte, faz mais de um ano aí, estamos orando. Nós não somos, né? Qualquer louco que está vindo aí. E aí, nisso a igreja que estava orando fez assim, ó, todo mundo olhando para mim, e eu só assim, né? Contando para a mulher aqui, tal, irmã. Então, glória a Deus aí, né? Está na paz do Senhor, amém. Beleza, ela falou assim para mim, que hora que foi isso? Eu falei, foi 5h50, 5h55 da manhã. Ela falou, foi na hora que a gente estava num grande mover de oração, que se você parasse o carro, você ia ver. Eu falei, irmã, eu não ia parar o carro não. Eu não ia ter essa coragem. Aí eu falei, rapaz, saí dali, sabe aquele negócio, postei e saí correndo? Fiz isso, fui lá, falei para a igreja, trouxe, irmão, o que tem a ver? O que eu tenho a ver com a vida deles, irmão? O que eu tenho a ver com isso? Mas o Senhor quer usar a nossa vida. Quantas pessoas endemoniadas estão passando do nosso lado, nós não estamos discernindo o Espírito. Quantas pessoas oprimidas pelo diabo estão passando do nosso lado, e nós não estamos discernindo o Espírito, irmão. E nós somos a igreja, nós temos a autoridade no nome de Jesus, o poder no nome de Jesus, nós temos toda a autoridade para pisar e derrubar todo o poder do inimigo, e foi para isso que o Filho se manifestou, para desfazer as obras do diabo, entende? Então nós temos que usar o nosso tempo para nos aproximarmos do Senhor com desejo, com anseio, falar, Senhor, eu quero me derramar na sua presença, eu quero que o Senhor revele as coisas que estão passando no meu coração. Quantas vezes nesses momentos de oração, chorei para o Senhor, falei, Senhor, está dando coisa errada, isso que não está certo, olha o caminho disso aqui, e coloquei para o Senhor a indignação no meu coração, e nós precisamos fazer isso, irmãos, louvar ao Senhor, e orar, orar, orar.